A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Vai viajar pelo Rio Grande, entre o Vale do Caí e a Serra Gaúcha? O pedágio é eletrônico no sistema Free Flow. Passou, seguiu, sem cancela, sem paradas. Vai longe? Usa tag. Sem tag? Então te cadastra e receba avisos das passagens. São 30 dias para pagar. Saiba mais, csg.com.br. Pedágio eletrônico Free Flow, do teu jeito. Meus amigos, minhas amigas, um prazer muito grande. A gente passa a se encontrar a partir de agora aqui na nossa TV Serra Farroupilha. Olá, tudo bem? Eu quero te cumprimentar, te abraçar. Alegria de estarmos juntos para mais um bate-papo, para mais uma edição da nossa Entrevista do Dia, que sempre tem o apoio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta, ligue 54 3698 1103. E também da CSG Pedágio Eletrônico Free Flow. Qual é a tua forma preferida de pagar o pedágio eletrônico Free Flow? Não sabe? Não tem problema. Acesse lá www.csg.com.br e confira a forma que mais combinar com você. Eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios da TV Serra hoje uma figura, um farroupilhense nato e alguém que a gente admira muito também, sempre prefeito da nossa cidade, sempre deputado federal, Wilson João Sinhac. Ele vive na ponte aérea, né? Farroupilha, Brasília, Farroupilha, e quando ele está na terra natal, e com certeza deve visitar a linha Miller, que também é a sua terra natal, a gente sempre tem a oportunidade de recebê-lo aqui nos estúdios. Sinhac, mais uma vez, prazer te receber. Bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. E você falou da linha Miller, tem festa na linha Miller dia 3 agora? Ah, dia 3, vai estar lá ou não? Claro. Claro, tua terra natal, né? Mas que bom, Adamar, estar aqui na TV Serra e conversar com você. Vamos ver se temos alguns assuntos aí para tratar. Tem umas declarações, inclusive, não sei se você ouviu, do diretor da Tramontina, dizendo que tem que dar continuidade ao governo com Gabriel Souza. Que é isso? Sim ou não? Não. Não? Mas que é isso? Não. Mas é teu correligionário? Mas não é. Eu acho que esse Rio Grande já tem a oportunidade de falar num outro lugar. Outro momento. Né? Outro momento. Nós precisamos dar uma sacudida nesse Rio Grande. Tem que dar um choque de gestão. Nós temos Paraná, Santa Catarina, em Florianópolis, que eu trabalhei 5 anos. É impressionante o pessoal comentar. Pô, como é que é o Rio Grande? A regressão do Rio Grande. A regressão do Rio Grande. O que ele comentou, disse, olha, sempre nós aqui de Santa Catarina estávamos atrás de vocês. E nós temos o Rio Grande como referência. Como referência. Agora, o que deu em vocês? Eu disse, mas como é que vocês seguiram tão bem assim? Mas nós temos uma decisão aqui em Santa Catarina. Nós nunca elegemos um governo do PT. Essa é a resposta que ele deu. Estou repetindo o que ele falou. Né? Não tenho nada contra o PT, tenho amigos que estão no PT. Acontece o seguinte, que o Rio Grande precisa dar uma sacudida. Eu defendo a tese de uma renovação. Eu acho que os candidatos estão sendo apresentados. Essa continuidade que está programada, eu não concordo. Eu não voto e não concordo. Por quê? Continuidade que o senhor diz, a candidatura de Gabriel Souza. De Gabriel Souza, não tem. Com alguém do PSD.
Mas não é o problema. O problema é que nós temos que sacudir esse Rio Grande. Pronto. Eu acho que o Rio Grande está atrasado, o Rio Grande está devendo ao povo gaúcho. Tem gente saindo do Rio Grande, se instalar empresa em outros estados, saindo do Rio Grande de Santa Catarina, Paraná, etc. Eu acho que a administração do Estado, com todo o respeito aos que comandam o governo do Estado, eu tenho admiração, respeito por eles, mas eu não concordo com aquilo que eles estão fazendo. É muito pouco para o povo gaúcho. Nós precisamos, vou repetir, sacudir esse Rio Grande e tocar o futuro. Bom, então Gabriel Souza não terá o seu apoio? Não, claro que não. Dou com ele, respeito ele, mas eu já tive a oportunidade de abrir o voto, eu não conte comigo. Né? Aliás, estou meio afastado da política. Né? Mas o senhor continua filiado ao partido? Eu continuo filiado. Né? Eu ia sair do partido, mas tem alguns amigos mesmo que disseram, olha, faz o seguinte, fica adormecido, como se diz, né? Eu não me envolvo, não vou nas reuniões, respeito que estão aí, né? Eu acho que cada um tem o seu direito. Só que a gente já tem uma experiência política de história, né? E não dá mais para admitir como algumas questões estão acontecendo, né? Essa falta de determinação. Nós temos que ter um projeto de recuperação do Rio Grande. O Estado que não tiver um projeto, tem que dar um choque, vou repetir, esse Rio Grande, ele tem tudo, tem um povo maravilhoso. Diria o italiano, tem que dar um sacudão. Sacudão, claro, com certeza, né? Mas o que está acontecendo aí é um marasmo. Porque o que é um governo? O governo não é só pagar salário. Se é pagar salário, não precisa se eleger alguém. Põe um executivo lá e paga salário dos funcionários. Nós precisamos de um governo que tome iniciativa, que decida, que mobilize a sociedade num grande projeto de recuperação do Estado. E eu defendo a mesma tese nos municípios. O município tem que ter um projeto próprio. Cada prefeito que vem tem que ter um projeto de sacudir o município, entendeu? Não estou me referindo aqui, por favor, né? Até que o prefeito está fazendo um esforço muito grande para tocar a administração, mas, de modo geral, o gestor público, o prefeito ou o governador, ele precisa ter esta iniciativa de mobilização, se dedicar, ter uma equipe qualificada, né, no governo. E falando de equipe qualificada, eu entendo que a administração municipal do Farroupilha tem que dar uma mexida. Não sei, uma franqueza, já disse para ele. Tem que mexer? Tem que mexer, tem que mexer na equipe. A equipe está um pouco cansada, né? Eu tenho prova disso. Eu governei a Farroupilha 6 anos. O supermandato. Bom, um mandato constitucional que fomos eleitos por 6 anos. Não foi aquele mandato que houve a prorrogação. Esticado, sim. Tá, o nosso 6 a todos os prefeitos no meu período, a eleição de 82, e assumimos em 83 e 88. Então nós tivemos um mandato de 6 anos. Então você tinha um projeto de 6 anos. Eu defendo a tese que o bom mandato seria não de 4, de 5 anos. Essa é a minha ideia. Sem reeleição. Sem reeleição. Para prefeito, governador e presidente? Exatamente. Acaba com a reeleição. Acaba com a reeleição. Ele poderá voltar na outra eleição. Mas dá um intervalo. Não, isso, tem que ter o espaço. Por quê? Porque a equipe cansa, a equipe na renovação tem muito defeito, né? As coisas não andam bem. E eu sei que no final do meu mandato, no último ano, eu tive que sacudir a equipe, né, para tocar para frente, né, mas todo mundo meio cansado, como se diz na gíria. Então, eu entendo que esse mandato de 6 anos é um mandato muito longo e de 8 anos, pior ainda. Siak, bom, aqui, já que o senhor vem para Farroupilha, depois eu quero voltar ao Estado, mas eu queria lhe perguntar, o senhor disse que a equipe está cansada. Quantas mudanças o senhor faria? O que o senhor, vendo de fora, o que o senhor acha que teria que mexer na equipe do prefeito Jonas? Mas essa pergunta é difícil, eu não queria responder. Não, eu acho, o Jonas sabe, né? A equipe da administração municipal sabe aonde deve mexer, eu acho que não deve mexer muito. O senhor falou isso para o prefeito? Já falei. Mas eu acho que não tem que mexer muito, não há necessidade de mexer muito. 2, 3 mexidas, é isso? Isso, 2 mexidas talvez, mas, por exemplo, o da Fazenda, quem é? O da Fazenda não é o
o secretário Plínio Balbinotto. Plínio Balbinotto. Lá não sei, imexível. Por quê? Porque é um cara técnico, ele controla, ele vai estar indo bem, então esse não. Os demais, ele devia dar uma mexidinha para dar uma sacudida. Tem que dar uma sacudida na administração. Sim. Dá para fazer mais, é isso? Muito mais. Vou repetir, todo prefeito que chegar, todo gestor, tem que ter um projeto de marcar a sua história. Ele precisa marcar a administração. E o Jonas tem todas as condições de também fazer isso. Mas, por enquanto, eu não vi. O senhor estava na reunião jantar, na primeira reunião jantar do ano na SIX Farroupilha, em que o prefeito foi o palestrante e abriu o ciclo de reuniões jantares do ano na entidade empresarial. Aliás, também uma reunião emblemática, porque foi a primeira realizada no Centro Empresarial Adelino Colombo, a casa que era do seu Colombo. Pela explanação que o prefeito colocou, lhe animou? O prefeito está muito preocupado com a questão de recursos, com a reforma tributária, o impacto que vai cair aqui em Farroupilha. Está difícil ser prefeito, Sinhac? Eles estão enfrentando dificuldades, mas eu não teria colocado desta maneira. Porque o prefeito, ele pode trazer as dificuldades que ele vem enfrentando, mas ele tem que ter capacidade de recuperar, de encontrar um caminho. Então eu vejo assim que governar não é só colocar, não, porque não tem verba, não tem isso, não, nós temos que tocar o barco, quer dizer, tu assumiu, tem responsabilidade, nós precisamos tocar o barco para frente, como está. Eu fui prefeito num período onde nós não tinha nem receita, né? Naquela época a gente fazia milagre, mas eu acho que a administração está indo razoavelmente bem e eu vou repetir, eu acho que devia dar uma mexida na equipe e olhar para frente e para o futuro. Essa Farroupilha é muito grande, tem o povo trabalhador, a receita do município também é muito significativa, né? Dá para fazer muita obra, não é isso? Então eu acho que vai dar certo. Está dando certo, mas pode melhorar. Um dos diferenciais de Farroupilha na questão de empresarial é o distrito industrial, que o senhor lá no início do seu governo, o senhor também pegou o distrito industrial já consolidado, né? Sim. E ampliou durante a sua gestão. Exatamente, a gente distribuiu terreno naquela região ainda. Depois foi criado o distrito industrial do Caravaggio, foi no meu período, né? Sim. Então diversas empresas foram instaladas do lado de cá, né? Mas eu não sei, na minha época, com pouco dinheiro, a gente fazia muita coisa. E a administração ia bem. E ainda hoje, é impressionante. Antes de chegar aqui, me encontro com uma pessoa ali na rua, diz, pô, o senhor tem que voltar para a prefeitura. Não, para com isso. Aí veio uma outra e disse, não, mas o senhor devia voltar. Não, pai, deixa como está, eu não vou voltar. Estou aposentado. Estou aposentado. Mas Farroupilha é muito... boa arrecadação, acho que tem uma equipe, tem que dar uma mexidinha na administração municipal, mas eu acho que vai bem, deve bem, o governo tem muita disposição, muita seriedade, e tem uns probleminhas aí em particular que estão surgindo, né, que você me comentou, que nós não vamos comentar aqui. Bom, Sinhac, outra questão, quero voltar para o Estado, então. A gente fala, o atual governo do Estado que está numa reeleição, cumprindo o segundo mandato, ostenta muito a bandeira de que colocou em dia as contas no Estado. O senhor lembra, ali na gestão passada do ex-governador, ex-prefeito e ex-governador Sartori, houve o parcelamento dos salários do Estado. Agora o Estado está pagando em dia. Mas tem algumas considerações. Deu muito dinheiro em função da pandemia. O Estado teve um período de suspensão por causa das cheias da dívida. Toda essa questão da dívida suspensa, uma hora ela vai voltar. E o próximo governador, como lidar com isso? Realmente, aqui na pandemia, veio o governo federal, mandou 29 bilhões para o Estado, que era para construir hospitais, atender a área da saúde por causa da pandemia, né? E o governo do Estado, muito esperto, na época, acabou pagando dívida. Depois veio para a imprensa dizer o seguinte, não, o Estado está com as dívidas em dia, porque não sei o quê. Eu acho que é um erro de uma administração. Isso não dá para perdoar, não. Eu acho que aquele dinheiro tinha que vir para construir hospitais, atender a área da saúde na maior
calamidade de toda a história do Rio Grande, foi naquele período. Mas quem estava na administração resolveu pagar a conta, o que vamos fazer? Então eu acho que no futuro precisamos dar uma mexida. E o senhor abre o voto, já abriu o voto em Luciano Zucco. É o seu candidato? Com certeza. Aliás, quando eu estive aqui esses dias, eu conversei com ele, disse, olha, pode contar comigo, porque eu acho que o Zucco tem um jeito de sacudir esse Rio Grande. E tem mais o seguinte, ele tem que colocar uma equipe qualificada, responsável, e eu disse para ele, olha, eu vou te dizer uma coisa, eu disse para ele, se tu vai ter que acertar esse Rio Grande, senão eu vou te queimar a bala. Mas uma maneira de brincar, né? Mas ele está disposto, se ele botar uma boa equipe, né? E para recuperar esse Rio Grande. Esse Rio Grande precisa ir para frente. Né? E tem volta o Rio Grande? Tem receita. É que se preocupa muito com... Quando o cara não é um bom gestor, só fica naquelas coisas de pagar salário, etc. Né? Com todo respeito ao governador, por favor, né? Respeito, mas eu acho que o governo podia fazer muito mais do que está fazendo para o povo gaúcho. Eu não sei se eu já lhe perguntei, mas se eu lhe perguntei, lhe perguntarei novamente. O senhor é a favor do Estado ter um banco público, como é o Banrisul? Eu acho que tem que... Banrisul, para quê? Né? Hoje não há mais necessidade. Né? Eu acho que não haveria necessidade de ter um banco público. Mas, se ele não dá prejuízo para os cofres do governo do Estado, porque nós temos essa ideia de bairrismo, né? Porque o gaúcho gosta disso. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul é do povo gaúcho. Tudo bem, tudo bem. Mas, se ele não atrapalha, deixa como está. Tivemos uma época que tinha a famosa Caixa Econômica Estadual. Estadual, né? Eu Sim. lembro desse período, né? Aquela sim, eu acho que estava prejuízo para os cofres do governo do Rio Grande, né? A Caixa Econômica Estadual, né? Sim. Mas Banrisul também, se vier um governo aí, pode privatizar. Agora, fazendo uma reflexão aqui, sim, que aí o senhor tem propriedade no assunto também, se a gente pegar aí, nos últimos tempos, né, como o Estado foi desestatizando, acho que esse é o termo, né, deixando de ter algumas obrigações, com a questão foi a água agora recentemente, do saneamento básico, a questão de outras estruturas na área da energia elétrica, da antiga CRT, Companhia Rio Grandense de Telecomunicações, a CE, que o senhor presidiu, a CE também. Foram medidas acertadas para o Rio Grande do Sul? Foram acertadas e no momento oportuno, quer dizer, o governo da época tiveram essa ideia, esse conhecimento. Eu acho que nós temos que desmontar a máquina pública. Tem setores que têm que ficar para o setor privado que produz mais, oferece mais para o povo gaúcho. Essa é a realidade. Oferece mais para o povo em todos os estados onde tiver a privatização. Então eu acho que foi um acerto que foi feito no governo da época. Aí tem alguns, não, mas tu vê, se não tivesse privatizado não teria acontecido. Não, isso acontece em todas as empresas, em qualquer atividade, ou no setor público, no setor privado. Mas desmontar, quer dizer, diminuir o peso da máquina pública, porque cada vez mais entra funcionário e fica pendurado na aposentadorias, etc., tudo do Estado. Hoje o Estado tem mais servidores inativos do que ativos. É isso aí. Que deveria só na área da saúde e da educação. Só. Sim. O resto não tinha nada que ter. Mas, no entanto, no passado... Companhia Limitada... Isso, mas no passado tinha um monte de empresas, tudo pendurado, e acabaram... Na privatização, na venda das empresas, acabou ficando o peso do salário das aposentadorias para o Estado. Caiu nos ombros do Estado, pronto. Nas costas. Eu lembro disso naquela época, quando houve as privatizações, uma manifestação dos funcionários, não, porque não queremos estabilidade, porque não sei o quê. Então o Estado vai recebendo esse acervo, um peso de salário de aposentadoria no futuro. Um outro assunto, estou pipocando alguns assuntos aqui, esse modelo de concessão que o Estado tem feito de rodovias para iniciativa privada, os conhecidos pedágios, qual é a tua observação? Está correto? Eu acho que a privatização eu apoio, só que me parece que é um exagero na cobrança de valores.
e a empresa que assumiu não está ainda atendendo os interesses da população, melhorar essas estradas, viadutos, etc. E ela está arrecadando muito. Eu acho que faltou uma fiscalização maior, quer dizer, alguém devia ter controlado esse tipo de cedência, de transferência para o setor privado, para que não aconteça o que está acontecendo. Evidente que a calamidade que deu aí, alguns dizem, não, se não tivesse privatizado, o Estado não teria condições de recuperar. Não. Para que existe governo? O governo existe para as emergências. No desastre, o governo tem que agir, tem que arrumar dinheiro, tem que resolver, atender a população. Ele tem que atender, senão não é governo. Se é pagar salário, eu já disse, né? Então não precisa, qualquer executivo pode pagar salário e nessa folha pesada do Estado, né, do funcionalismo e mais agora com os aposentados. Só para fechar esse bloco, Sinhac, quero puxar a brasa para a Farroupilha novamente. O prefeito Jonas Tomazini anunciou há alguns meses de que não assinaria um aditivo de contrato renovando com a Corsan a EG Saneamento e determinou a elaboração de um plano municipal da água e do esgoto aqui no município de Farroupilha. A gente sabe que a questão da água é hoje uma das atividades talvez mais rentáveis da face da terra. Certo o prefeito em fazer isso ou o senhor acha que tinha que ter assinado o aditivo de contrato? Eu acho que ele acertou. Eu acho que nós precisamos cobrar mais. Veja bem, há 33 anos atrás, quando nós tivemos um problema gravíssimo de água, construíram a barragem do Burati e aquilo era para Bento Gonçalves. Foi quando eu consegui com o governador Jair Soares e o Assis Roberto de Souza, que era presidente do BNH, que essa área de infraestrutura era ligada ao BNH. Banco Nacional da Habitação? Exatamente. Aí eu conversei com o Jair Soares e ele disse, olha, vai lá no teu amigo Assis Roberto de Souza, que é do teu partido, que é presidente do BNH, vai lá, resolve o problema com ele, que é teu companheiro de partido. Eu fui para o Rio de Janeiro, conversei com ele, ele disse, qual é o problema? Ele me chamava de gringo. Qual é o problema? O problema é água. Construíram a barragem lá, no território de Farroupilha, para mandar água para Bento, nós precisamos para nós. A limitação, a expansão urbana de Farroupilha, não dá para criar loteamento, não dá para ligar a água por falta de água. E nós precisamos para Farroupilha. Disse, não tem problema, pode deixar que eu vou resolver esse assunto. Posso anunciar? Tem a manchete ainda do Farroupilha. Água para todos. Mais de 30 anos, já são 33, 34 anos que passaram, já começou a faltar porque não fizeram mais nada. Não houve uma cobrança das administrações municipais para continuar os investimentos dentro da receita que está dando água para agora privatizada, que era da Corte. Isso. Até porque Farroupilha é superavitária na questão da água, né? Sim. E não está nada contra da empresa. Mas olha aqui, ó, é impossível. Aí tem alguns que dizem, não, porque a água é nossa, a água é nossa. Claro que a água é de Farroupilha. Agora, acontece o seguinte, o município de Farroupilha não tem condições, não tem condições de assumir. Municipalizar? Não tem condições. Quantos milhões ou bilhões temos que pagar para a empresa que está aí? Porque tu não vai assumir, tu vai ter que pagar. É uma quebra de contrato. Mas claro, é evidente. Sim. Então tem alguns que estão falando bobagem por aí. Na hora da discussão da água, eu estou disposto com qualquer um. Na sua visão, municipalização de água? Nunca. E depois temos que reduzir a máquina da administração municipal, as estatais, tem que vender para o setor privado que produz mais e mais eficiente. Bom, nós vamos ao nosso intervalo, em seguida a gente volta e tem a segunda parte do nosso bate-papo com Wilson Sinhac aqui nos estúdios. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54-3698-1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas?
Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Vai viajar pelo Rio Grande, entre o Vale do Caí e a Serra Gaúcha? O pedágio é eletrônico no sistema Free Flow. Passou, seguiu, sem cancela, sem paradas. Vai longe? Usa tag. Sem tag? Então te cadastra e receba avisos das passagens. São 30 dias para pagar. Saiba mais, csg.com.br. Pedágio eletrônico Free Flow, do teu jeito. As pessoas me perguntam qual o segredo na gestão do Feltrin Group. Vou deixar 2 grandes dicas para vocês. Já curte e me segue aí. Primeiro, proteja o caixa antes de expandir. Segundo, inove sem abandonar a base. A nossa base, ela é o setor imobiliário. Feltrin Incorporadora nas construções. Feltrin Empreendimentos nos loteamentos. Feltrin Imóveis na administração, locação e venda de imóveis. FG Negócios Inteligentes buscam, através da tecnologia, as grandes oportunidades de mercado. A Casa Lac é para a utilização e inovação em novos materiais utilizados na construção. O Vegas fará parte de um novo momento na área comercial de Farroupilha. Também nós fomos para outros segmentos. O Stone Hall, o maior complexo turístico da Serra Gaúcha em apenas 2 anos. Vulcos, a nossa nova marca de hambúrgueres e pizzas. Villa Country, realmente algo extraordinário que está sendo colocado à disposição das comunidades da região, com toda a temática country e sertaneja com cozinha própria. Nectar, uma empresa de tecnologia, inovação e inteligência artificial. Fabiano Feltrin Mentoring, as mentorias e todos os trabalhos relacionados ao acesso para as empresas poderem utilizar as ferramentas. Conectando Pessoas, o nosso novo podcast. Winners Company, uma companhia de carros importados estrangeiros e de exclusividade. Restaurante Nona Bianca, um restaurante com toda a temática e cardápio italiano. Stoneway, os nossos vinhos e espumantes de marca própria. Box 3, a nossa trajetória com os carros antigos. Liz Eventos, shows, palestras e apresentações. Django, o nosso software de gestão e administração. Feltrin Group, conectando pessoas, gerando novas experiências. A CDL Farroupilha tem vários benefícios. Venha ser um associado e aproveite as melhores vantagens para você e o seu negócio. Planos Círculo Saúde, certificado digital eCPF e eCNPJ, acesso ao mais completo sistema de informações e recuperação de crédito SPC e Serasa, qualificação para sua empresa através de cursos e palestras, campanhas nas datas comemorativas, gestão de suas linhas telefônicas com planos de telefonia Vivo e Claro, consultoria jurídica, valor diferenciado para medicina ocupacional com a empresa especializada Promed, representatividade. Associe-se e seja mais forte. CDL Farroupilha, valorizando o que é nosso. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. Lugar de quem nasce, de quem chega, de quem fica. De oportunidades, de trabalho. Farroupilha, de pessoas que acreditam na força da fé, da família. Cidade que orgulha. A saudade dos que partem e de quem se encontra no abraço. Governo de Farroupilha, terra de conquistas.
alienação parental se configura quando qualquer pessoa que convive com uma criança ou adolescente acaba tendo atitudes ou falas que danificam a outras pessoas que convivem. Um exemplo para ficar mais claro: a mãe que fala mal do pai, a avó que fala mal da mãe. Isso é alienação parental. No ambiente da criança não pode haver discussões, não pode haver falas e nem atitudes que venham a denegrir qualquer outra pessoa, de convívio ou não próximo da criança. A alienação parental, se configurada, ela pode gerar consequências graves, como multas, perda também da guarda e principalmente danos morais e sociais para aquela pessoa que sofreu, que praticou o dano. Por isso que é muito importante cuidar, que evitar com que uma criança ou um adolescente escutem ou convivem com pessoas que falem mal de outras pessoas. Isso faz com que a família se mantenha e principalmente a gente tenha menos problemas jurídicos. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Já de volta então aqui pela nossa TV Serra, nosso bate-papo hoje com Wilson João Siak, ex-prefeito, ex-deputado federal, nosso convidado aqui nos estúdios com o Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, e também da CSG Pedágio Eletrônico Free Flow. Siak, quero te ouvir um pouquinho também, você esteve até algumas semanas em Brasília, é ano eleitoral, Brasília com certeza já respira muito do próprio ano eleitoral. Nós vamos ter agora, nos próximos meses, uma quase que paralisação do Congresso Nacional em função das eleições e do próprio governo como um todo. Eu queria te ouvir, nesse último ano de governo, do atual governo do presidente Lula, o Lula tem melhorado ou tem piorado na tua visão? Eu acho que o Lula não está indo bem, né? Essa é a realidade do país. Mas quando eu cheguei, já que você falou que eu estive em Brasília, realmente fui lá no parlamento. Fui lá na entrada da Câmara dos Deputados, me encontrei com uns amigos, conhecidos meus, foram meus colegas. Aí eu disse para ele, bem na entrada, disse, vem cá, o que vocês estão fazendo aqui? Aí sabe que responderam? Tu não vê? Nada. Como não? Aqui, meu filho, aqui a gente é obrigado a votar isso, votar aquilo. O ministro do Supremo comanda tudo aqui, ninguém se mexe, a gente não pode criticar alguém aqui, porque é certo que os companheiros vêm contra mim, porque a coisa está tão fechada de interesse, da gestão, de negócios, etc., que é muito difícil trabalhar aqui na Câmara. Evidente que na minha época era completamente diferente. Hoje a política avançou para pior, desculpa te dizer, né? Eu acho que a classe política, ao invés de estar aperfeiçoando o processo político, ela, na minha opinião, a coisa está muito com pouco trabalho, pouca produtividade, pouco retorno para a população e muitos gastos na gestão federal especialmente, que é uma loucura, né? O que custa a Câmara e o Senado, o que custa o Supremo, né? O Executivo, isso é uma coisa assustadora, o que se gasta hoje na gestão pública, especialmente na esfera federal. E o esforço que o governo Lula está fazendo junto ao Senado Federal para aprovar na sabatina o ministro indicado para o Supremo Tribunal Federal? Pois é, são essas coisas, né? São essas coisas que não podem acontecer. O ministro indicado tem que ser aprovado lá pelo Congresso, mas independente da presença, da pressão de troca de deputados, troca de senadores, para poder aprovar o nome do... Jorge Messias. Aprovar o nome de uma pessoa não bem qualificada para ser ministro.
Essa é a realidade. Só porque é companheiro de partido, só porque tem compromisso. E assim, os últimos anos tem acontecido as nomeações dos presidentes antigos, foi assim, né? Então, para aprovar o nome, então tem que liberar a emenda, liberar dinheiro, fazer isso. Colocar dinheiro na mesa. Pronto. É uma coisa desastrosa, né? Sim. É esse momento que nós estamos vivendo da vida nacional. A sua visão sobre as emendas parlamentares? Isso aí é uma vergonha. Isso aí é a maior vergonha que tem. Na minha época não tinha nada disso, viu? Não tinha, não. Hoje o deputado e senador tem dinheiro, é isso, né? Pô, são milhões e milhões que fica na mão do deputado e do senador, aí vai lá para o município, aí descobriram o sistema, não sei que estado aconteceu lá, descobriram que mandaram uma verba lá e a verba foi parar no bolso dos companheiros de partido. Quer dizer, a coisa não é por aí. Eu acho que nós estamos num período onde nós temos que passar por uma profunda reforma, uma reformulação, inclusive a cabeça da população na hora de votar. Mas a classe política, aqueles que deveriam serem candidatos, que teriam condições de ter um bom desempenho, de seriedade, não querem porque acabou se levando a essa pecha do político. Não, política é tudo ladrão. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Temos ainda gente boa, mas temos aí, esses dias eu provoquei lá no Congresso, eu disse que mais de 60% dos deputados e senadores estão envolvidos em alguma negociata. Quer dizer, não fui eu que disse, foi eles que falaram. Então, infelizmente, a classe política está assim e o país, esta é a realidade do Brasil. Caberá ao próximo presidente da República que for eleito em outubro liderar um processo de uma reforma no Poder Judiciário brasileiro? Tem que ser reformado o Poder Judiciário? Com certeza nós precisamos, não só o Judiciário, nós temos que reformar o nosso Parlamento, nós temos que reformar todas as áreas, nós temos que mexer nos ministérios, né? Não pode ficar só emprego, todos os ministérios. Tem que passar por uma profunda reforma na gestão pública federal. E, às vezes, não tem o que fazer no Estado e nos municípios, depende dos prefeitos. Vai depender do gestor, né? Agora, na esfera federal, nós temos que passar por uma profunda reforma, uma reformulação e que possa realmente ter um governo mais dinâmico, mais transparente e que possa atender melhor a população. E não só pagar salário. O regime político que o Brasil tem, por enquanto, é o presidencialismo. No papel, mas na prática me parece que não é mais um presidencialismo, estamos com um semipresidencialismo ou quase um parlamentarismo. O senhor acha que o presidencialismo ainda é o modelo, é o melhor para o Brasil? Mas infelizmente não é presidencialismo isso aqui, porque aquilo que é a pressão que os senadores e deputados fazem em cima do executivo para liberação de dinheiro, emenda, etc., né? Então, eu acho que nós temos que passar por uma reformulação geral da nação brasileira em todos os setores, em todos os níveis, dentro dos ministérios, no legislativo, executivo, e reformular também a cabecinha do eleitor, porque é o eleitor é que vota. Como reformular a cabecinha do eleitor? Escolher melhores representantes, com mais responsabilidade. Na última renovação do Congresso, parece que foi mais de 50%, todo mundo disse, agora vem um Congresso novo aí, vai ser uma coisa muito boa. Mesma coisa. 6 meses depois estava tudo vendido. Tudo entrou, todo mundo, todos não, mas entraram no esquema de negócio, de interesse, de liberação de emendas, de dinheiro, e a nomeação de pessoas junto ao governo federal. Então, essa coisa não está indo bem, infelizmente. Mas eu ainda tenho esperança no futuro. Para a gente concluir, Sinhac, ano eleitoral, tabuleiro eleitoral. Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato. Flávio Bolsonaro, pré-candidato. Tem a pré-candidatura de Romeu Zema pelo Novo. Tem a pré-candidatura de Ronaldo Caiado pelo PSD. E certamente virão outras satélites por aí. O que o senhor espera? Eu acho que é muito cedo para querer definir, olha, eu acho que é o nome certo de oposição. Em primeiro lugar, nós temos que definir o seguinte, tirar a turma que está aí. O item número 1 é eliminar o governo que está aí. Então nós temos que eleger um outro grupo que tenha mais a transparência, que tenha mais responsabilidade para poder tocar esse país. Essa é a minha opinião.
Continuidade, não. Já damos continuidade o suficiente para os que estão lá. E até porque a alternância no poder é muito salutar, é muito bom. Isso faz bem para a nação brasileira. Sim. E o senhor acha deve polarizar novamente Lula e Flávio Bolsonaro? Mas já está, né? Já está. Já está. Vamos para mais uma eleição polarizada. Ou é A, ou B, ou B, ou A. Com certeza. Grêmio, Inter, Grêmio, Grêmio. Exatamente isso aí. Alguns acham, não, porque na terceira via. A terceira via não existe, minha opinião. Ela já nasceu morta? Mas a terceira via não existe. E nós temos dois grupos, um de um lado que está aí no governo, outro que é da oposição, e vamos ver o que vai acontecer. Agora, a terceira via, na minha opinião, não existe. Siak, te agradeço aqui, te deixo com as considerações finais. Muito obrigado. Hoje tivemos um papo bem direto com vários assuntos daí. Muito obrigado por te receber aqui mais uma vez. Tá. Em primeiro lugar, agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui. E, naturalmente, o meu jeito, né? O jeito de apresentar as questões. Eu peço desculpas se não agradei a todos, mas eu não tenho aspirações políticas nenhuma. Eu penso desta maneira. E se eu puder ajudar a administração municipal, de modo geral, a classe política, estou sempre à disposição. Não para participar efetivamente de candidaturas, mas sim de dar uma ideia, dar uma sugestão. Eu acho que é importante, porque eu aprendi na política ouvindo os mais antigos. E eu fico até preocupado, às vezes aparece um outro aí querendo saber mais do que a realidade. Ele tem que ir para casa estudar um pouco política e depois vem e discute, né? Porque a classe política tem que se aperfeiçoar, né? Ela tem que estudar, ela tem que observar, especialmente o jovem tem um futuro, se quiser um futuro político, tem que trabalhar dessa maneira. Mas eu encerro agradecendo mais uma vez a tua oportunidade de poder estar aqui e desejar um grande abraço a todos. E se Deus quiser no futuro, se tivermos chance, a gente volta a conversar de novo. Com certeza. Muito obrigado, Wilson João Siak, foi nosso convidado hoje aqui nos estúdios da TV Serra. A gente fica por aqui, um forte abraço e até amanhã. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Vai viajar pelo Rio Grande, entre o Vale do Caí e a Serra Gaúcha? O pedágio é eletrônico no sistema Free Flow. Passou, seguiu, sem cancela, sem paradas. Vai longe? Usa tag. Sem tag? Então te cadastra e receba avisos das passagens. São 30 dias para pagar. Saiba mais, csg.com.br. Pedágio eletrônico Free Flow, do teu jeito.